Olá, amado irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, terça-feira, dia 5 de janeiro, meditaremos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, dos versículos 34 a 44. Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma multidão numerosa e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos, os povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, estamos observando aqui a multiplicação dos pães no Evangelho de hoje. Multiplicando os pães, Jesus se manifesta como o profeta, aquele que muitos já esperavam. O aprendizado mais eficaz para esta ação vem do próprio Jesus, porque ele não deixa o povo perdido, como assim já ouvimos no Evangelho, às ovelhas sem pastores. Então ele nos chama a atenção. Seu compromisso com a multidão coloca-nos na mesma situação de compromissados, porque devemos, a exemplo do Mestre, ser capazes de prover os necessitados de comida e também de abrigo. Amado irmão e irmã, nossa generosidade pelo amor ao cristianismo, como também ao irmão, perpassa a nossa própria vida e nos chama a partilhar a cada dia das nossas ações também as nossas obras de boa vontade, generosidade. Assim, faz com que a cada dia os nossos testemunhos possam ser e sentir na figura do próprio irmão, ser ele saciado de diversas formas e maneiras. Sabemos que aqui Jesus já estava começando a sua vida pública, mesmo sabendo que João estava preso, e Jesus começa. É interessante que Jesus passa e vê, ou seja, Jesus vê a numerosa multidão que lhe acompanha, depois de ele fazer muitas ações. Mas observa que aquele povo é como se fosse ovelha sem pastor. Não tinha alguém para seguir, não tinha alguém para vivenciar e testemunhar a sua vida. E Jesus pergunta aos discípulos, os discípulos chegam e dizem: Despede o povo porque já está ficando tarde. Mas Jesus observa que vê nele uma capacidade do amor de transformar as vossas vidas. E os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes a comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e viram que só tinham 5 pães e 2 peixes. Mas mesmo assim Jesus não despediu a comunidade, não despediu o povo que o acompanhava, e mandou fazer vários grupos estes de 100 pessoas, de 50 pessoas. É interessante que depois de ter saciado tanta gente, o Evangelho nos diz, no versículo 42, todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número do que comeram, os pães,
eram de 5.000 pessoas, sem contar com as mulheres e as crianças que ali estavam presentes. Veja que o pouco com Deus é muito e o pouco sem Deus é nada. A multiplicação na nossa vida transforma o nosso coração e a nossa ação em fazer boas obras pela fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, tenha uma excelente terça-feira e permaneça sempre na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.